Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesta quarta-feira, nós estamos entrando no ar com um programa que é diário. De segunda a sexta, nós estamos aqui no YouTube, oferecendo para você ensinamento bíblico, reflexão bíblica, para poder você fortalecer o desenvolvimento do propósito de Deus na tua vida. Se porventura você está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento, essa é a oportunidade. Clique no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Isso é importante para a nossa interação e para que o YouTube entenda que há interação e dessa forma ele faça com que outras pessoas vejam o nosso conteúdo. Olha, no mês de fevereiro nós estamos tratando da temática Gênesis. Você sabe que aqui no Acordando para o Propósito, todo mês nós temos uma temática. Nós perpassamos ao longo de todo o mês conversando, refletindo, lendo a palavra de Deus e trazendo insights para a tua vida. Porque se você tem um propósito de Deus, você precisa se abastecer, você precisa se nutrir daquilo que a palavra de Deus te direciona. Portanto, você está no lugar certo se você quer não somente cumprir o propósito de Deus, mas você quer cumpri-lo com excelência. Hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 2 de Gênesis. A gente vai ler aqui o versículo de número 15 em diante, para você ter aqui uma ideia interessante. O versículo 15 ao 17, para você ter aqui uma ideia daquilo que Deus colocou no meu coração. Até porque os ensinamentos desse primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, ele representa uma ideia de Deus para a humanidade, para as coisas criadas. Então, perceba aqui algo interessante. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Fico só com esse versículo para a nossa reflexão de hoje. O versículo que nós lemos aqui, na verdade, os versículos que nós lemos aqui, o 15, o 16 e o 17 do capítulo de número 2 de Gênesis, ele já é um momento posterior àquilo que Deus tinha criado como mundo físico, natural, aquilo que nós chamamos de natureza. Deus ele vai inserir Adão dentro desse cenário e Adão ele vai ter aqui funções muito claras. O restante aqui desse capítulo vai relatar não somente as funções de Adão dentro do Éden, dentro das coisas criadas por Deus no âmbito natural, mas Deus ele vai apresentar uma disjuntora para Adão. Essa disjuntora ela vai fazer com que as funções da procriação da humanidade seja colocada em prática, e principalmente as funções relacionadas ao casamento, a ideia da vontade de Deus para a reprodução da humanidade e o propósito específico da família. Tudo isso vai se desenvolver aqui nesse sentido do capítulo de número 2. Mas o capítulo de número 3 vai apresentar a queda. A queda que, na verdade, é apresentada como algo referente às limitações que Deus deu. Veja, por exemplo, que quando nós lemos aqui o versículo de número 15 do capítulo de número 2, Deus ele vai dar funções a Adão, certo? Então, quais eram as funções? Olha, o homem foi colocado no jardim para cuidar e cultivar. Então, cuidar fala de administrar e cultivar fala de dar sequência àquilo que Deus implantou no jardim. Então, cuidar
fala sobre administrar, e cultivar fala de dar procedência, continuidade àquilo que Deus implantou no jardim. Então pense aqui em dois princípios interessantes. Os lugares aonde Deus te coloca, existe algo que diz respeito ao que você vai fazer lá, não ao que vão fazer por você neste lugar. Pensou nisso? Pensou na tua vida? Pensou no teu propósito? Então veja, Adão ele tinha a função cuidar e cultivar. Mais à frente, Deus vai falar, por exemplo, para que ele nomeie os animais do campo, as aves, tudo aquilo que Deus inseriu neste ambiente. Ele colocou Adão e Adão passou a ter funções. Isso é importante para você entender aspectos da sua vida, como, por exemplo, o que eu acabei de falar aqui. O lugar que Deus colocou você precisa de ser cuidado, no sentido de que você precisa preservar o ambiente em que você está. Cultivar significa que você precisa fazer prosperar o ambiente que você está inserido. Deus te colocou em algum lugar? Deus te colocou em alguma empresa? Deus te colocou num ambiente familiar? Porque eu falo, você não escolhe a família que você vai nascer, mas você escolhe ter atitudes que vão fazer com que a família prospere. Então, a ideia aqui é isso. Cuidar é você preservar e cultivar é você fazer prosperar. Como eu disse, mais à frente Adão vai ter outras funções, como por exemplo, dar nome a todo ser criado que Deus colocou neste ambiente. Então é importante você ter compreensão sobre ambiente. Veja que não é Adão que escolhe ir para o Éden, ele é inserido lá. Deus não cria Adão num mundo atmosférico ou num mundo de proposta diferente ao qual ele vai ser inserido, e muito menos ele escolhe ir para lá. Deus o insere nesse ambiente. Isso aqui é uma resposta de Deus, talvez, para a vida de alguém que está nos assistindo. Será se o lugar que você está foi você que escolheu? Ou foi Deus que te direcionou? Ou foi Deus que te colocou lá? Pare bem para pensar sobre isso. Os melhores lugares para nós estarmos são os lugares os quais Deus nos direcionou para estar lá. Anote isso daí. Os melhores lugares para estarmos são aqueles que Deus nos direcionou para estarmos lá. Isso são os melhores lugares. Porque os lugares que você escolhe, certamente ele pode ser, por uma questão de discernimento, muito produtivo para a tua vida. Mas, às vezes, só na ótica humana. Porque a aparência nem sempre diz respeito ao propósito. Nem sempre nos terrenos que aparenta ter grande produtividade são os melhores solos para poder produzir, para poder cultivar. Às vezes Deus vai te dar um terreno para você cuidar do terreno, para depois você plantar, para você cultivar, para poder você ver crescer. Pense sobre isso. E aí, dentro desse cenário aqui, eu quero tratar de uma situação aqui muito importante. Deus diz assim, ó, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente. Coma livremente. Então, Adão aqui ele tem funções, ele tem uma coisa aqui chamada liberdade. Adão tem liberdade para comer livremente. E aqui, você precisa pensar o seguinte, comer livremente significa que Adão ele vai ter a possibilidade de se nutrir, a possibilidade de sobreviver, de se alimentar de qualquer árvore do jardim. Aí Deus fala assim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Quem disse que tudo que está disponível para você é para você usufruir? Quem foi que disse que tudo que está disponível para você, você precisa usufruir? Ter liberdade também representa ter responsabilidade. Vou repetir para você. Ter liberdade também significa ter responsabilidade. Nós podemos voltar ao raciocínio anterior.
Deus inseriu você num lugar. Você tem funções, não tem? Cuidar, cultivar. Aqui nesse contexto mais abrangente do capítulo 2, dar nome aos animais, se nutrir, usufruir de todas as árvores do jardim, mas uma não, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai o quê? Morrer. Quero dizer para você, responsabilidade, ela tem que ser uma marca daquele que tem liberdade. Não há como ter liberdade sem responsabilidade. Naturalmente, a liberdade sem responsabilidade se torna libertinagem. E isso daí é totalmente prejudicial. Então aqui vai um alerta para você. Deus tem te colocado no lugar, Deus tem te dado funções, você precisa trabalhar bem com excelência essas funções. Mas lembre-se, nem tudo que você tem acesso é para você usufruir. Nem tudo que você tem liberdade para alcançar ou palpar é para a tua vida, porque isso aqui traz uma consequência muito séria. Não vou tratar sobre isso aqui, tá? Não é a ideia hoje, a palavra que Deus me deu está exatamente dentro desse contexto, mas se você ler o capítulo 13, você vai entender a consequência. Você vai ver, Deus vai fazer uma disjuntora para Adão, mas na sequência eles vão ser ludibriados pela oferta daquilo que eles não poderiam usufruir. Eles tinham até liberdade para isso, mas Deus colocou limites. Limites. Deus te criou livre, livre. Mas ser livre não significa que não exista limitações. O ser humano por si só, ele é um ser que tem limitações, porque senão ele seria Deus e não seria ser humano. Então veja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas colocou ao homem a possibilidade de ter liberdade, e ter liberdade não significa que você não tem limite. Precisa ter limite, precisa ter responsabilidade. Eu acredito que essas instruções aqui elas possam servir para a tua vida, para o teu propósito, para a tua caminhada. Coloque isso em prática. Tenha certeza, observe os ambientes de uma maneira diferente. Onde você está inserido? O que Deus tem mandado você fazer? Quais são as suas designações? Aquilo que você é delegado? O que você pode e deve ter ingerência? O que eu cuido, o que eu cultivo, o que eu dou nome, o que eu delego, mas e o que eu tenho acesso, mas não preciso necessariamente usufruir, não preciso palpar, não preciso difundir. Às vezes, é até mesmo no ambiente que você está, as informações que você sabe, mas você, por ética, você não pode sair compartilhando. Principalmente se você está numa função, você está num cargo de confiança. Nem tudo que você ouve você precisa falar. Nem tudo que você tem acesso você precisa palpar. Ou nem tudo que você tem acesso você precisa usufruir. Tem coisas que vêm às nossas mãos, mas é para apenas administrarmos, não para nós usufruirmos. Isso aqui é uma palavra profunda que você precisa refletir. Tá certo? Esse é o Acordando para o Propósito, nesta quarta-feira, nesse mês de fevereiro, que nós estamos tratando sobre Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então você está tendo aí um percurso de temática aqui no mês de fevereiro, que é um conteúdo de teologia bíblica, mas nós trazemos aqui muitas aplicações, ensinamentos que são práticos para a tua vida, como os que foram de hoje, tá certo? Eu quero reforçar aqui para você, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, acione o sininho das notificações, curte, comenta e agora copia o link e compartilha aí com 10 pessoas. Manda o link aí para 10 pessoas que vai ser bênção, tá certo? Um forte abraço para você e até amanhã, querendo Deus. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Tchau, tchau.